doutor, eu fiz o orçamento com o dentista e a ideia era fazer tudo numa semana. Doutor, eu já estou com os implantes colocados há 2 meses e estou com uma ponte móvel e não tive ainda, a prótese não foi instalada. O que eu faço? Eu quero trazer esclarecimentos para você que está no meio do processo, para que você tenha calma, confie no processo dos implantes e finalmente a sua prótese possa ser fixada. Eu quero mostrar para vocês algumas dúvidas que nós temos aqui. Você está vendo essa página aqui do meu lado? Você está vendo alguns sorrisos reabilitados aqui no meu consultório. Algumas pessoas que fizeram tratamento e eu tenho o trabalho de fazer fotos antes e depois. Mas as fotos feitas durante o tratamento, óbvio que eu não vou mostrar aqui, são fotos de prova, são fotos de escolha de cor, fotos de teste fonético, fotos de o paciente sorrindo, fazendo careta. Lógico, eu não vou mostrar, mas essas fotos durante o tratamento é que fazem toda a diferença para quem? Para o laboratório de prótese. Óbvio, né? O laboratório de prótese não está vendo o paciente, ele não sabe como é, muitas vezes ele não sabe nem se é homem, se é mulher. Os profissionais às vezes esquecem de dizer, olha, paciente do gênero feminino, paciente do gênero masculino, tem 58 anos, tem 60 anos, não falam. E aí o protético fica adivinhando, né? Ele adivinha como que é o semblante dessa pessoa, se é que ela sorri muito, se é que ela é uma pessoa mais alegre, se ele é mais contido. Então, com uma foto, o protético não precisa fazer muitas perguntas, né? Ele vê o paciente, ele vê o tônus labial, ele vê como o lábio se comporta num sorriso mais exagerado, num sorriso mais espontâneo, num sorriso contido. Aí ele sabe se existe, por exemplo, a assimetria de lábio, se o corredor bucal está escuro, se está aberto, se está fechado. Tudo isso o protético só consegue enxergar numa bela fotografia. Por isso, meu amigo, minha amiga, eu incentivo que você procure um profissional em sua cidade que trabalhe com fotografia. Ele vai ter mais elementos para acertar a sua estética. Eu sei que você, quando vai procurar o dentista para fazer uma prótese como essa sobre implantes, você quer dentes fixos, não é mesmo? Mas você não vai sonhando com a cirurgia de implante. Na verdade, você não quer nem falar, você não quer nem ver a cirurgia. Você quer seus dentes, não é verdade? Os profissionais às vezes se empolgam um pouco mostrando a cirurgia para você, porque você vai ter uma situação cirúrgica sem dor. Óbvio, é muito bom que o paciente saiba que ele não vai ter dor. E é importante que ele não tenha dor, não só que ele saiba que não vai ter dor, não é mesmo? Mas mais do que não ter dor, é importante ele saber como a prótese dele vai ficar. É importante o paciente saber que a prótese ela não precisa ir um número grande de implantes para que seja fixada, como você está vendo nesse vídeo. É importante ele saber que em muitos casos, na maioria dos casos, vai precisar de gengiva artificial. Então, a ideia é que você veja esses vídeos e esse material, esse conteúdo que eu torno de maneira gratuita, eu deixo de maneira gratuita no meu canal, para que as pessoas tirem essas dúvidas e ao procurar seus dentistas, então, elas entendam que o profissional está tentando explicar quando ele fala sobre gengiva artificial, quando ele fala sobre espaço de higiene, quando ele fala sobre manutenção da prótese. Quando o paciente, por exemplo, ele precisa saber, deixa eu voltar aqui, que a prótese protocolo é uma prótese que apesar de ela ter todos os dentes unidos, não é mesmo? Ela não sai para fazer higiene, ela é fixa. Então, como que o paciente vai fazer, como que você vai fazer a sua higiene, como vai escovar, como vai passar o fio dental embaixo dessa estrutura de prótese. Então, precisa ter aqui nessa área um espaço para que o fio dental
entre nessa região e faça o que ele precisa fazer: remover placa, remover tártaro, remover matéria orgânica, resíduos de alimentos, para que ao redor dessas plataformas não tenhamos acúmulo de placa bacteriana e uma baita inflamação gengival ao redor desses implantes, formação de tártaro, cálculo, inclusive fechando, obstruindo a passagem do fio por causa da quantidade de tártaro que pode se acumular. Então é importante fazer essa manutenção no mínimo uma vez por ano. Muitos casos é necessário tirar a prótese, então quem faz isso é o profissional, é o dentista, é o especialista, ele vai fazer isso. E isso, com o passar dos anos, certo? O paciente adquirindo um pouco mais de habilidades em fazer a higiene, não há tanta necessidade de remover a prótese assim toda vez que faz a manutenção, certo? Então, mas é importante que o profissional tenha essa sensibilidade de perceber quando é hora de tirar, quando é hora de não tirar. Então a prótese protocolo é esta que você está vendo, está sendo fixada nesse vídeo com 4 parafusinhos, e você vê que nesse caso aqui existe uma fixação de uma prótese provisória, e nós colocamos à disposição do paciente a possibilidade de fazer isso 24 horas depois da cirurgia, não uma semana, 24 horas depois da cirurgia, mas uma prótese provisória, uma prótese temporária que vai acompanhar o paciente nesse período aí de cicatrização, que varia dependendo do implante de 4 a 6 meses. Se o implante for de ativação rápida, alguns fabricantes vendem implantes de ativação rápida, é possível diminuir esse tempo. E em alguns casos, como no caso aqui dessa prótese provisória, se utilizado um implante de ativação rápida, com 60 dias é possível já substituir essa prótese provisória que está sendo instalada aqui por uma prótese definitiva. Eu vou até mostrar aqui num vídeo a animação a prótese provisória sendo instalada sobre os implantes, certo? Os implantes aqui já foram colocados e agora a prótese é só aparafusada. Está sendo instalado aqui um elemento de vedação no orifício para que não retenha alimentos. Então você vê que a prótese protocolo é um tratamento que requer maiores cuidados, e eu quero rapidamente trazer a você agora alguns questionamentos muito comuns aqui no canal. Olha na tela. Esta nossa amiga aqui, ela coloca a seguinte questão: a minha prótese ficou muito grossa, doutor, muita massa acrílica gengival, poucos dentes. Ela tem dificuldade de posicionar a língua, inclusive, na prótese. A língua não tem espaço para ficar acomodada. Ela está com dificuldade de falar, inclusive, de mastigar, de limpar. As resinas que ficam sobre os parafusos ficam o tempo todo caindo, soltando. Ela tem que repor. Não passa fio dental de jeito nenhum. Não tem espaço, está cheio de ondulações. O que não ficou claro aqui no que ela coloca, que se essa prótese é definitiva ou se é provisória, mas independente de ser definitiva ou provisória, tem algumas coisas que não tem como permitir, não tem como aceitar que fique na prótese, certo? Excessos de resina, muito volume, uma prótese difícil para fazer a mastigação, tudo fica complicado para a vida do paciente. E no meio do caminho, mesmo que seja uma prótese provisória, o que vai acontecer é que há uma insegurança, e no final do tratamento o paciente está tão desorientado, está tão perdido quanto ao resultado, que ele já nem volta mais para terminar a prótese, em muitos casos, para fazer definitivo, certo? Então, o que é importante?
a prótese provisória precisa ser já acertada, um mínimo de estética. E falando aqui, ela está dizendo inclusive que a prótese ficou aqui assimétrica, ela ficou, como ela coloca, a boca ficou torta, não é mesmo? O sorriso ficou muito baixo, ela tem que se esforçar muito para mastigar. Ficou, inclusive, ela está dizendo que ficou parecendo aquelas próteses antigas, certo? Que os dentes de cima aparecem menos, os dentes de baixo aparecem mais. Ela tem dores à mastigação, então realmente muita queixa. Engraçado, ela é da minha cidade, eu até fiz um convite para que ela me visite aqui no meu consultório, ela ainda não veio, não sei se ela viu a mensagem, eu respondi essa mensagem no canal. Então, o que eu preciso colocar em relação a essa dúvida aqui é que como é importante acertar a prótese já nessa fase provisória. Mas o que é importante também que você saiba é que para que isso aconteça, certo? O que é necessário? Que o paciente tenha, olha só, uma coisa importante aqui, que as pessoas não se dão conta, elas ficam tão animadas em fazer o tratamento que o profissional até avisa muitas vezes, mas a pessoa, sabe, não dá importância. Mas o que é importante? Você precisa ter na arcada antagonista todos os seus dentes. Sabe o que acontece? As pessoas procuram um profissional para fazer um tratamento como esse, com um protocolo, com aquele sonho, né? Fixar os dentes, ter os dentes todos fixos. Que maravilha! Doutor, mas eu quero fazer só na parte de baixo. A parte de cima eu faço no final do ano, doutor. Nós estamos no começo do ano agora, né? Isso acontece. Tudo bem, a gente faz isso. O profissional, para fechar, oferece a possibilidade. Não, a gente pode fazer e no final do ano você vem e faz a de cima. Um problema dos grandes está para vir. Sabe por quê? Porque a sua oclusão, a sua mordida não vai estar ajustada. Precisa, ao mesmo tempo, que ao planejar um tratamento como esse, com implantes, com uma prótese como essa, a sua oclusão, a sua mastigação precisa estar ajustada. Significa que lado direito, lado esquerdo, precisa estar batendo de maneira uniforme e não de forma assimétrica, descompassada, bate mais um lado que do outro. A dimensão vertical diminuiu porque houve perda de dimensão dos dentes, ou ocorreu desgaste, ficou muito tempo com a prótese antiga, perde essa dimensão. Esse terço aqui, que é o terço inferior da face, quando ele fica mais diminuído pelo tempo que passou, qual é a percepção? Um envelhecimento precoce, certo? Então, quando você retrata o paciente com a prótese protocolo, você tem a oportunidade de levantar o terço inferior da face, aumentar essa distância, o que dá a percepção que o paciente rejuvenesce, fica mais jovem. Mas só é possível fazer quando você faz nas duas arcadas ao mesmo tempo. Doutor, eu não tenho condição de fazer as duas. Eu digo para você o seguinte, não tem problema, mas troca a sua prótese superior ou a inferior antagonista, que é a arcada contrária, por uma móvel nova e reabilita as duas arcadas. Nem que seja uma das arcadas seja uma prótese móvel ou dentadura mesmo. Precisa reabilitar as duas arcadas. E se a mastigação está assim tão desajustada que mesmo trocando a prótese você não tem conforto, precisa fazer um ajuste na sua oclusão antes da cirurgia. Quem sabe substituir a sua prótese atual, as duas, por uma nova temporária, que pode durar um tempo aí de 30 dias, ou sei lá, depende do ajuste, para equilibrar a musculatura facial e aí partir para o planejamento, fazendo a colocação desses implantes, trocando a prótese e substituindo essa prótese por uma outra fixa em implantes, e a outra antagonista pode ser móvel. Aí você vai ter
sossego, aí você vai ter sucesso, aí você vai ter, além de beleza, simetria, o sorriso natural, corredor bucal não muito aberto nem muito fechado, os dentes nivelados, todos na mesma altura, o lábio subindo e dando aquele desenho, sabe aquele desenho do sorriso, que quando sorri os dentes de trás vão sumindo gradativamente, os dentes da frente aparecem mais. Isso tudo é possível quando a oclusão, a mastigação é reabilitada, observando essas etapas de mastigação prévia, se o paciente tem uma prótese antiga, está mastigando de maneira incorreta por causa da perda da dimensão, os dentes de trás aparecem mais. Então tudo isso tem que corrigir antes de pensar nos implantes. Aí quando chegar nos implantes e na prótese fixa sobre os implantes, aí fica fácil para o profissional e o laboratório fazer um trabalho maravilhoso, que você se sinta bem, que você se sinta feliz, que você não caia com essas pessoas aqui que estão reclamando com a prótese e com implantes também colocados de maneira imprópria, incorreta, certo? Como é o caso aqui desse amigo aqui, que reclama que se o implante, ou se o pino, né, como ele quis dizer, for fixado de maneira errada, depois de 6 meses, se tem como corrigir. Olha, implante sendo instalado de maneira incorreta, é um problema trocar esse implante, porque vai haver perda óssea, certo? Então muitas vezes a gente, quando pega situações assim de implantes instalados já, que estão, digamos assim, trazendo muita dificuldade para que eu consiga uma estética bacana na prótese, você acha que eu vou remover aquele implante, trocar por outro? Muitas vezes não. Muitas vezes não. O que eu faço? Elimino aquele implante do planejamento, sepulto ele, escondo ele embaixo da gengiva, e se a prótese puder ser confeccionada, feita com os demais implantes com segurança, com toda certeza aquele implante não participa do novo planejamento. É a melhor forma de reabilitar o sorriso, garantindo a você sucesso, segurança, sorriso novo, tudo bom, tudo beleza, e você bem na foto, como você quer. Então, estamos finalizando. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente aqui abaixo. Se você estiver próximo aqui da minha região em Florianópolis, nas redondezas, faça contato. Em algum lugar nessa página vai surgir um botão, você clica, pode surgir uma agenda online, você pode marcar consulta. Nós temos agenda online no consultório, até deixa eu ver se eu acho a página aqui, onde está essa agenda. Aqui embaixo, numa determinada página, você vai encontrar a nossa agenda. Muitas vezes essa agenda, ela pode, se você estiver na região, você pode escolher uma data, clicar no horário, no dia, vai abrir alguns campos, você faz o preenchimento. Nesse caso aqui é uma consulta para profilaxia, mas normalmente as agendas, até vou digitar aqui no meu navegador um outro endereço que vai ter a agenda online do nosso consultório aqui embaixo para avaliação de implantes. Então essa é a nossa agenda. Você mesmo faz o agendamento. Vai surgir aqui nesse vídeo um botãozinho para que você clique, abre essa agenda e você faça o seu agendamento. Vem conversar comigo no consultório. A gente faz uma análise fotográfica do seu sorriso antes de executar o tratamento, durante o tratamento, e no final você recebe ainda algumas fotos que você pode até utilizar nas suas publicações, na sua rede social preferida, na selfie do seu telefone, e você vai se sentir muito bem, orgulhoso de si mesmo, de si mesma, de ter feito um tratamento dessa forma, em ter investido o seu dinheiro
investido, se organizado financeiramente para fazer um investimento desse, e vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena se o trabalho for feito com critério. E o trabalho ele já começa aonde? Na consulta de avaliação. Lamento dizer a você, mas a consulta de avaliação do Dr. Douglas tem custo. Ela não é uma consulta como outra qualquer, ela é uma consulta que precisa e tem alguns diferenciais que você certamente vai perceber, inclusive nas avaliações das nossas páginas e do perfil no Google Maps. Você vai descobrir que existem pessoas falando muito bem do nosso trabalho. Para isso, o Dr. Douglas se diferencia e faz um trabalho na primeira consulta já. E essa primeira consulta, ela tem custo. Eu não vou dizer o quanto custa, porque me é vedado informar preços na internet pelo próprio Conselho de Ética. Por isso também eu não informo preços de tratamentos fora do consultório, nem pelo WhatsApp, nem num vídeo como esse, nem nas páginas. Tudo precisa passar por uma avaliação, vai precisar passar por tomografia, inclusive, fotografia, análise, conversa com o paciente. Conversa é muito importante, essa conversa, porque a expectativa que você tem vai me dizer qual é a liberdade que eu tenho para trabalhar com os materiais, certo? E com os implantes que eu tenho disponível para realizar o seu sonho. Tá certo? Ficamos por aqui. Faça contato em algum lugar dessa página. Tem botão para você fazer isso. Grande abraço. Até o próximo vídeo.